Nós vivemos num país socialista e muitos não sabem disso. E o que eu estou falando não é da boca para fora, nem aquelas bobagens que a gente acaba escutando. É uma coisa realmente confirmada. Há vários tipos de socialismo. Há vários tipos. A esquerda ela vai se dividindo, bem como a direita, em vários tipos. Você pode chamar de centro-esquerda, ou do progressismo, socialismo, socialismo democrático, até a ponta lá que é o comunismo. Isso daí não importa. A questão aqui é o básico, que nós vivemos num país socialista, não é de hoje, já é de muito tempo, independente do governo que se sucedeu, e vai demorar para nós sairmos desse socialismo. Então, primeiro precisamos entender o que é, aí em geral, bem resumido, o socialismo. O socialismo emprega o quê? Ele emprega o coletivismo e a igualdade social. Como é que você vai atingir a igualdade social? Você vai atingir o quê? Restringindo o crescimento ou o empobrecimento. É mais fácil restringir o crescimento ou o empobrecimento. E ajudando com benefícios sociais. Para você igualar essa desigualdade com benefícios sociais, você precisa de um Estado muito grande, que arrecade muito e que atinja a toda a sociedade. Para você ter um Estado grande, você precisa, o Estado ele não dá lucro, ele não gera renda. Então você precisa de quê? Você precisa de taxas e impostos. Basicamente é isso, em tudo que produz, ou produz através de estatais, ou produz através de iniciativa privada. Aí você vai se enganar e falar, não, mas a China é um país capitalista, não, mas o Brasil ele se suporta, se ajuda através de empresas. Não, mas peraí, nenhum país socialista ele cresceu inteiramente só sob a égide do Estado. Ele precisou de grandes empresas, de grandes capitalistas, como a China faz hoje. É um capital ali, um capital estatal, controlado pelo Estado. No Brasil não, que ainda é democrático, você se cerca das grandes empresas. Aí você tem a Odebrecht, você tem a JBS, entre outras. E o que eles fazem, as grandes empresas, para sobreviver? O monopólio. Então elimina as pequenas empresas. Então você vai ver que o socialismo você vai sentir muito, além de taxas e de impostos, no índice de liberdade econômica. Você está num país de terrível liberdade econômica, está lá embaixo. Você tem grandes dificuldades de abrir uma empresa, grandes dificuldades de fechar uma empresa. Quando você tem uma empresa, você ali tem dificuldade de contratação, dificuldade de demissão, você acaba pagando para o Estado quase a mesma coisa que você paga para o trabalhador. Então você elimina aí, você dificulta muito a criação de pequenas empresas, então você sufoca a classe média. Como eles mesmos falam, que eles odeiam a classe média. E por que eles odeiam a classe média? Porque a classe média ela precisa menos do Estado. Então ela vai lutar contra esse Estado grande. Porque a classe média, ela paga um plano de saúde, ela não precisa ir no SUS, ela paga uma escola particular, não precisa ir ali na escola pública. Mas por causa, você não vai na escola pública, não é que você não quer. É porque o ensino é ruim e hoje tem outro problema de segurança. Então você dificulta aí para você, para o cidadão mudar de classe social. Você segura ele, ou você se prende ele ali com benefícios sociais, né? Que aí é o pessoal bem pobre mesmo, com benefícios sociais que ele vai perder esses benefícios sociais a partir do momento que ele tenha um emprego. Então esse cidadão está fadado a não gerar renda para o Estado de forma nenhuma, vai dificultando a informalidade. E o cidadão que está um pouco acima ali na classe C, você dificulta dele chegar na classe média, porque quando ele chegar na classe média, ele vai começar a ter certas obrigações que ele não tem antes, inclusive a taxa de imposto de renda que ele paga. Você vai dificultar que a pessoa tenha um carro bom, porque se ela tiver um carro bom, o IPVA vai dificultar que consiga pagar ali, aí você tem o IPVA, aí você tem o seguro obrigatório, aí você tem a taxa do licenciamento, a manutenção do veículo, que é cara, que gera esse monte de imposto aí por causa de peças e de serviço. Então a pessoa ela fica ali com aquela porcaria de carro por mais tempo, porque ela tem essa dificuldade
de ampliar a sua classe social. Se você tem uma casa, consegue um apartamento, se você vende, você tem que pagar outro imposto ali para o governo. O governo ele vira o seu sócio, ele pega lá mais de 1/3 de toda a sua renda. Então isso impede que seja um país de classe média, porque não é interessante para um governo socialista que o país seja de classe média. Então é por isso que nós somos um país socialista, pela dificuldade, em geral, né, no resumão, pela dificuldade de você ter liberdade econômica. Você é taxado de tantas formas que, na verdade, você perde a propriedade privada. Não é interesse em você ter vários imóveis. Ah, mas que você não precisa, o comunista de sofá vai falar, você não precisa de vários imóveis. Tudo bem. Então, você tendo menos imóveis, você encarece o preço do aluguel. Que a pessoa hoje, em vez dela ter 2 imóveis e pagar pela manutenção desse imóvel, disponibilizar ele para um aluguel, o que ela faz? Ela faz um investimento, como os banqueiros fazem, tá? Os capitalistas odiados dos banqueiros, que são mesmo, eles são adorados pela esquerda. Por isso nós estamos agora com uma taxa de juros de 15%. Então é difícil você comprar um veículo ou qualquer coisa que seja financiada e a pessoa, em vez de ter 2 imóveis, ser sócia do governo, ter dor de cabeça, ter dificuldade ali com um mau inquilino e tudo mais, pega esse dinheiro, investe, fica sentadinha na casa dele e está lá recebendo. Então, por essas e outras, nós somos um país socialista e não vai ser o próximo governo, nenhum outro que vai nos livrar dessas amarras. Primeiro, porque tem gente que gosta dessas amarras. Segundo, que mais de 40% da população não entende esses conceitos. E mesmo que o governo queira, o sistema está tão vinculado a essas altas taxas de impostos e taxações que ele não consegue se livrar. Fora as pessoas que, obviamente, se beneficiam disso, investem em deputados, em senadores, para manter esses privilégios e essas amarras. Você vê que diversas políticas que parecem bobas, essas políticas do plano ESG, de carbono e tudo mais, que falam para o ambientalista, isso daí é mentira, isso daí é para acabar com o pequeno proprietário, para o pequeno produtor. Empresas grandes aí, como a JBS, conseguem ganhar qualquer selo aí que valide suas boas ações com o meio ambiente, ela elimina todos os pequenos. Da mesma forma que queriam carimbar o ovo, a validade do ovo. E acabar com o carro do ovo e o supermercado não ia precisar fazer essa validação, tá? Por trás de toda boa ação, de todo discurso bonito, tem um grande interesse, tá? E o profissional liberal, ou o pequeno investidor, ali o pequeno empresário, até aquele sozinho, coitado lá, o cara que está lá vendendo seu milho verde, seu sorvete, que vota na esquerda, ou ele é um completo ignorante sobre o assunto, ou ele é mesmo um idiota. Abraço, meu nome é Davidson Abreu, sou oficial da Polícia Militar e sou professor.